De volta a Matosinhos, e neste caso ao Clube Naval de Leça, para o Campeonato de Portugal de Júniores, que decorreu entre 23 e 26 de Abril no Campo de Regatas de Leixões. É possível que também já os lasers vão para o mar com os lemes postos. Eu sei que tem alguma portanto eu acho que... Boa tarde, Luís Rocha. Estamos a ver aqui já um meeting com os treinadores dos clubes representados nesta prova. Porquê esta reunião logo matinal? Este é um procedimento que é muito boa tarde, antes de mais. É um procedimento que acontece nestes campeonatos, principalmente os campeonatos dos escalões mais jovens, com júniores e juvenis. Tem uma perspectiva pedagógica, por um lado, apresentar os elementos da comissão de regatas, os elementos da comissão de protestos, dar a conhecer a forma como as regras vão ser aplicadas, para que exista um entendimento das mesmas e para que a prova corra da forma mais segura, para que não existam incidentes e para que os legisladores entendam as decisões tomadas. Luís Rocha é o diretor técnico nacional. As condições no Porto foram um bocadinho adversas para estes jovens legisladores. Foram espetaculares, muito difíceis, o que põe à prova a preparação e a versatilidade dessa mesma preparação. Estamos a ver já imagens dos 4.7. Luís, explica-nos as diferenças entre os laser, dado que a laser tem 3 classes diferentes. A classe laser é extremamente interessante porque o casco é igual e o que vai mudando é a vela através de uma área mais pequena no 4.7, uma área intermédia no laser radial e depois uma área maior que é no laser standard. O que torna um investimento muito interessante por parte dos pais porque investe num casco e depois vai apenas mudando a vela, mantendo essa embarcação. Essa evolução da vela tem a ver com a idade? Tem a ver, por um lado, com a idade, associada naturalmente que à evolução morfológica. Qual é o investimento que um pai tem que fazer para, por exemplo, comprar um laser a uma criança e pô-lo a velejar? A embarcação laser custa por volta dos 5.000, 6.000 euros, um barco novo, mas sendo que o laser é um barco extremamente resistente, porque o seu propósito originário teve a ver com uma embarcação de praia, pode sempre comprar um laser em segunda mão, existe um grande mercado em segunda mão, portanto podemos estar a falar do investimento inicial dos 2.000 euros, 2.500 euros. Quem esteve em Leça nos laser 4.7 e também nos radiações 420 não ficou com certeza insatisfeito com as condições de tempo que apanhou, porque teve tudo um bocadinho, não é? Exato, foi o que eu falei inicialmente. Foi extremamente interessante porque as condições foram adversas, foram difíceis e apanhámos de tudo. Vento fraco, como estamos a ver nestas imagens, apanhámos também vento médio e vento forte, o que permitiu que os vencedores acabassem por ser aqueles que melhor estavam preparados para diversas condições de vento e mar. Que tipo de percurso é que estes jovens lusadores cumprem? O percurso consiste num trapézio. O trapézio tem a ver com uma primeira perna ou uma primeira parte que é a bolina, contra o vento, uma segunda parte que é ao largo, a imagem que estamos a ver neste momento, depois uma outra parte que é à popa, enfim, é um percurso que permite viver todas as variações. Andrés Cossack, do Clube Naval de Portimão, acabou por ser o vencedor nos laser 4.7 e sagrou-se campeão de Portugal de Júnior. Ele estava muito satisfeito no final, como ele nos vai explicar. Tivemos dias com menos vento, eu sou mais pesado, tenho alguma dificuldade, mas quando houve vento consegui recuperar os lugares que perdi e foi bom. Foi um campeonato bom, com muitas perspectivas diferentes, mas muito bom a nível pessoal. Um saltinho para uma vela um bocadinho maior, não é? O laser radial. Exato, o laser radial, portanto, a área vélica é maior, ou seja, ao ser maior a área vélica exige que o velejador tenha mais peso e uma condição física também superior. Um velejador que, como o Gustavo Lima, por exemplo, que nos últimos Jogos Olímpicos de Pequim esteve no laser standard, tem que fazer este percurso obrigatoriamente do laser, passar para o 4.7, o radial e depois ir ao standard? Não obrigatoriamente, até porque na altura do Gustavo Lima, quando ele começou a navegar de laser, não existia o 4.7 ainda, que foi uma invenção mais tarde, mas já existia o laser radial. E efetivamente o Gustavo, como outros velejadores portugueses,
que fizeram ótima carreira nos lasers, navegaram de 4.7 e o Gustavo teve mesmo uma medalha no Campeonato do Mundo de laser radial. Para a Direção Técnica Nacional, por exemplo, isto é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão e deve fazer com certeza ao público em geral. Como é que vocês conseguem detectar talento no meio de tanta gente? É uma pergunta muito interessante. Primeiro, pela questão da detecção de talentos. Para nós, muito mais importante do que a detecção é a orientação de talentos, ou ajudar a que os velejadores possam desenvolver as suas competências. Quando se fala muito em detecção de talentos, corremos o risco de cometer erros, porque ao detectar talentos, isto significa que existe um sistema de detecção e esse sistema pode falhar e podemos deixar pessoas de fora. Portanto, muito mais preocupados em detectar, ou seja, identificar grandes valores, é identificar realmente pessoas que cumprem alguns requisitos numa plataforma alargada e depois ajudar a orientar e a desenvolver essas competências, e mais tarde elas vão ser expressas em resultados de excelência, que acontecem muito mais tarde e por vezes pouco têm a ver com grandes qualidades técnicas numa fase inicial, mas tem muito mais a ver com capacidades volitivas e de sofrimento e de capacidade de sacrifício, como estamos a ver nestas imagens, que a vela exige bastante. Exatamente, há aqui uma grande capacidade de sofrimento em gente muito jovem, ou seja, isto é preciso também ter um espírito de sacrifício muito grande para andar à vela. É, mas é um espírito de sacrifício, isto é muito, muito ligado ao por prazer, porque existe por um lado uma exigência física, mas depois é o por prazer de dominar as ondas, de sentir o barco em harmonia com as ondas e estarmos em harmonia com o barco, e isso é uma satisfação enorme que exige muito treino. António Mourão, da Associação Desportiva do Eiras, sagrou-se campeão de Portugal de laser radial. Este campeonato correu bastante bem, porque só tirei lugares nos 6 primeiros, foi muito bom, muito regular, apesar das condições muito diferentes e muito complicadas. Finalmente os 420, um barco de dupla, que também é importante, porque é o caminho para o 470, que nos deu a nossa última medalha olímpica em Atlanta. Na verdade, o 420 é realmente o barco de orientação e desenvolvimento desportivo na vela de júnior para barcos duplos, não é? Para tripulações duplas, e tem características muito parecidas à classe 470, simplesmente é um pouco mais curto e a área vélica é um pouco mais baixa, mas é um barco muito interessante, difícil, algo instável, e realmente permite o desenvolvimento de competências técnicas que se adaptam perfeitamente depois à classe olímpica 470 e a outras duplas. Este é um campeonato muito importante para a Federação Portuguesa de Vela e também para a vela nacional, não é? Este campeonato é, digamos, talvez o mais importante. É o campeonato júnior, onde os velejadores mais jovens expressam já competências muito, muito interessantes, e é o campeonato que permite o apuramento para vários campeonatos do mundo e vários campeonatos da Europa, nomeadamente o Campeonato do Mundo de Júniores da ISAF, onde vai o campeão de Portugal de cada uma destas disciplinas que tivemos agora a ver, e depois também o Campeonato do Mundo e da Europa de Júniores de cada uma das classes, o 420, o laser 4.7 e o laser radial. Como descreverias o momento atual da vela júnior nacional? A vela júnior está numa fase em que, se conseguirmos colocar em prática alguns projetos que aparentemente podem ser mesmo colocados em prática, existe muita gente com muita qualidade. Basta agora, o que é necessário é criar condições para que essa qualidade possa ser expressa de uma forma mais consistente e de uma forma continuada nas classes olímpicas. Mas é uma fase interessante, existe muito talento, existe competências, existem treinadores extremamente envolvidos, e essa talvez seja a maior garantia que essas competências podem ser desenvolvidas. João Vilas Boas e Tomás Camelo, da Associação Naval de Lisboa, foram campeões de Portugal.